Olá, senhores. Estamos aqui hoje para mais uma aula de projeto de sistemas web. E aí, professora, tudo bem? Olá, tudo bem, professor? Olá, alunos. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de projeto de sistemas web. Vamos entrar com o tema dessa aula do Scrum. Vai ser uma aula bem interessante e eu espero bastante interação de vocês no chat, ok? Então, vamos começar nosso conteúdo hoje. Conhecer a origem do Scrum, compreender o framework Scrum e os benefícios de sua utilização, definir e entender os papéis, utilizar os papéis, as cerimônias e os artefatos utilizados no Scrum, aprimorar os conhecimentos sobre a metodologia ágil. Na aula passada, como os senhores lembram, nós vimos o conteúdo os métodos, os processos de desenvolvimento de software. E hoje a nossa aula será basicamente focada na metodologia ágil denominada Scrum. Uma introdução ao Scrum. Então temos aqui, na aula passada nós fechamos exatamente com essa imagem, né, em que eu estava conversando com os senhores, explicando que o Scrum ele é uma jogada do jogo rugby, né, que os jogadores do rugby praticam. Perdendo no revezamento. Então, o estilo de corrida revezamento, aplicado ao desenvolvimento de produtos, pode conflitar com os objetivos de velocidade e flexibilidade máximas. Então, lembrem que na aula passada nós estávamos conversando a respeito do projeto, dos processos de desenvolvimento em cascata e incremental. Vimos também a questão do RUP. Então, lá nós tínhamos análise, projeto, codificação e teste, né? Então, esse aí foi o modelo inicial do modelo em cascata, que eu comentei com os senhores na aula passada, que ele deixou de ser, nunca foi, na realidade, comprovadamente bem utilizado, né? Então, a partir dele foram criados outros modelos, aí o incremental, em que, de novo, tínhamos as 4 fases, mas o projeto ele era conduzido percorrendo essas 4 fases por iterações diferentes, né? Então, essa corrida de revezamento, que ele, aqui nesse texto que começamos a expor agora, é justamente passar de análise para projeto, de projeto para codificação, de codificação para teste, né? Então, isso não é o mais adequado, né? Vimos aqui na nossa apresentação que os objetivos de velocidade e flexibilidade máximas, elas não são, não se consegue ela adequadamente. Ao invés disso, um estilo holístico em que a equipe busca, como em um jogo de futebol, de forma integrada, chegar ao gol, com passes de bola, pode servir melhor às atuais necessidades competitivas. Ou seja, vejam que fizemos aqui uma comparação entre o revezamento, uma corrida de revezamento, e um jogo de futebol. Ora, um jogo de futebol, qual é o objetivo de um jogo de futebol? Todos os jogadores sabem bem qual é. O objetivo é o gol. Então, como objetivo é o gol, todos os jogadores, baseado em treino, né, já estão treinados pelo técnico, já durante uma semana estabeleceram os treinos lá das jogadas. Mas, a princípio, quando está no jogo, o técnico e mesmo o time não sabe em que momento exato eles vão conseguir fazer o gol. Mas estarão trabalhando durante os 45 minutos ou durante os 2 tempos ali, dos 90, buscando o gol.
cada um fazendo o seu papel, desempenhando o seu papel da forma mais adequada, buscando sempre fazer o gol. Então, isso se encaixa muito melhor, exemplificando o desenvolvimento de sistemas, do que a corrida de revezamento, em que as fases teriam que ser da análise para o projeto, a codificação do projeto para a codificação e da codificação para o teste. Nessa questão, não estamos preocupados em que fase exatamente estamos. Se estamos na análise, se estamos no projeto, se estamos na codificação, se estamos no teste. O que interessa é, no decorrer de um período, chegarmos no final e estabelecermos um resultado. Ou seja, termos um produto para entregar para o cliente. No caso aqui do jogo de futebol, o gol. Scrum em 100 palavras. Scrum é um processo ágil que permite manter o foco na entrega do maior valor de negócio no menor tempo possível. Isto permite a rápida e contínua inspeção do software em produção, em intervalos de 2 a 4 semanas. As necessidades do negócio é que determinam as prioridades do desenvolvimento no sistema. As equipes se auto-organizam para definir a melhor maneira de entregar as funcionalidades de maior prioridade. Entre cada 2 a 4 semanas, todos podem ver o real software em produção, decidindo se o mesmo deve ser liberado ou continuar a ser aprimorado por mais uma sprint. Então, como eu tinha falado anteriormente, as equipes se auto-organizam como se fosse um time de futebol, buscando um resultado no final desse período de 2 a 4 semanas, que seria um produto, seria uma funcionalidade nova para o sistema. Então, passado esse período do sprint, que nós veremos logo a seguir aí o que significa um sprint, né? No final dele seria entregue então um produto. Normalmente, eventualmente, entre um sprint e outro, pode até não se ter efetivamente ali um produto, mas no máximo em 2 sprints, numa segunda, com certeza nós teríamos um produto, uma nova funcionalidade para ser entregue ao nosso cliente, ao nosso usuário. Quando um projeto está atrasado, adicionar pessoas ao projeto servirá muitas vezes apenas para atrasá-lo ainda mais. Devemos considerar o tempo que perdemos em gestão e comunicação, quando temos pessoas demais trabalhando em um projeto. Então, uma das coisas que se identificou antes do advento da metodologia ágil e do Scrum é que se tinha a falsa impressão que simplesmente pelo fato de se aumentar as pessoas envolvidas no projeto, isso seria suficiente para melhorar ou ampliar o resultado que se busca, que é a entrega do sistema. E muitas vezes a coisa não acontece desta forma. Por quê? Porque não há simplesmente uma questão técnica para desenvolver sistemas, mas há toda uma questão de gestão, de comunicação, de conhecimento do meio, né, que está se desenvolvendo. Então, até a equipe, as pessoas novas tomarem pé destas situações, desse cenário todo, né, demora um tempo. Então, simplesmente aumentar as pessoas, muitas vezes, não se tem o sucesso desejado. Ao calcular o tempo de desenvolvimento de qualquer coisa, temos que dobrá-lo. O programador precisa de tempo para pensar, além do tempo para programar. Então, aí está uma outra questão que nós temos que tomar cuidado. Ou seja, não nos atermos simplesmente no tempo para programar, mas também o tempo para pensar. Por isso é extremamente relevante dobrar o tempo no momento que vamos fazer uma estimativa de tempo de entrega. Ou seja, se temos uma expectativa de codificar de 1 semana, então o ideal é nós dobrarmos isso para 2 semanas, para justamente os técnicos, os desenvolvedores terem tempo para poder pensar
no problema que estão para resolver. Quem é que usa Scrum? Então, temos aqui a Microsoft, o Yahoo, o Google, a Philips, a Siemens, a Nokia, entre outras, né? O leque hoje de empresas utilizando o Scrum é muito grande, né? Muitas vezes as empresas não estão usando ainda propriamente dito o Scrum, mas estão trabalhando com metodologias ágeis, né? Isso aí já está comprovado mundialmente, podemos dizer, né, que a metodologia ágil para desenvolvimento de software e aí o framework Scrum é um dos mais indicados, principalmente equipes que ainda estão, vamos dizer assim, começando a trabalhar com metodologia ágil. Adotar o framework Scrum é extremamente indicado, né? Claro que com a maturidade dos times, das equipes de desenvolvimento, podemos evoluir, modificar esse Scrum. Ele não precisa ser necessariamente engessado, né? Podemos adotar alguns princípios dele, mas também existem outras metodologias ágeis, como a gente viu na aula passada, o XP, o Extreme Program, que também é uma metodologia ágil, também tem coisas interessantes que podem ser adotadas, como por exemplo o pareamento, né, que é o desenvolvimento em pares, né, extremamente relevante, conversamos a respeito disso, né, que é um ponto muito útil no desenvolvimento de sistemas, trabalharmos aí pareado. Então, simplesmente não precisamos adotarmos um framework único. Ele pode ser melhorado, ele pode ser adequado. Só que isso é com a prática da metodologia que nós vamos conseguir alcançar uma maturidade para modificá-la, adequarmos ela de forma a que atenda às necessidades da equipe de desenvolvimento. O Scrum tem sido usado para implementação de softwares comerciais, desenvolvimento interno, desenvolvimento contratado, ou seja, terceirização, projetos de preço fixo, aplicações financeiras, aplicações certificadas ISO, sistemas embarcados, sistemas disponíveis 24/7, videogames, sistemas para suporte à vida, sistema para controle de satélites, websites e tantos outros. Ou seja, o Scrum ele pode ser adotado para desenvolvermos qualquer tipo de projeto de sistemas. Tá? Atualmente, inclusive, o Scrum já está sendo adotado para outras atividades, não necessariamente para desenvolvimento de sistemas. Tá? Justamente por toda uma questão dos benefícios do trabalho em equipe, que nós vamos ver logo a seguir as vantagens que temos aí em adotar metodologia ágil. Características. Equipes que se auto-organizam. O produto evolui em uma série de sprints quinzenais ou mensais. Os requerimentos e requisitos são listados em um produto de backlog. Não há prática de engenharia prescrita, ou seja, o Scrum se adequa-se a todas. Usa regras generativas na criação de um ambiente ágil para a entrega de projetos e é uma das metodologias ágeis. E aí aqui o manifesto ágil e seus valores. Né? Então aqui nós temos na referência, tá? Interessante depois os senhores acessarem esse site, agilemanifesto.org, é um site em português, que dá justamente todo o manifesto da onde iniciou o manifesto ágil, da onde nasceu, e aí então a partir daí as metodologias ágeis. Então o que acontece? Ao invés de darmos prioridade a processos e ferramentas, a nossa prioridade é indivíduos e interações. Né? Então, em vez de uma documentação abrangente, o que nos interessa é um software que funciona. Ao invés de ficarmos exaustivamente negociando contratos, o que interessa é uma colaboração do cliente. Né? Em vez de seguir um plano
nos mínimos detalhes, o que nos interessa é dar uma resposta rápida às mudanças. Então, veja que assim, é importante, óbvio, termos uma documentação do software. Tá? Então, em momento nenhum, estamos dizendo, metodologia ágil diz que não há necessidade de documentação. Não, não é isso que ela diz. O que ela fala aqui? Que ao invés de trabalharmos, de termos uma documentação abrangente, o que interessa é um software que funciona. Então essa que é a questão. A prioridade do usuário, a prioridade do cliente é um software que funciona e não a documentação. A documentação para ele, na realidade, no final, pouco importa, porque o que interessa para ele é o software funcionando. Então essa que é a questão. Claro que para nós chegarmos a um software de qualidade, para entregarmos um software de qualidade, é necessário que requisitos sejam bem levantados, que exista uma documentação mínima que dê um norte para o desenvolvedor poder produzir o sistema com qualidade, né? Mas não é a prioridade, não tem que ser a documentação, porque no formato antigo, em cascata, primeiro se trabalhava em ter toda a parte de análise para depois, no segundo momento, pensar em desenvolver, e pensar no resultado, no produto. E o que nós não devemos ter o software, o produto como segundo, mas sim como prioridade. Né? Aqui temos o nível de ruído de um projeto, em que temos o complexo no centro, tá? E ele aqui, quanto mais perto do acordo dos requisitos e perto da certeza, mais simples, da certeza do que se quer, mais simples ele está. Quanto mais longe do acordo e longe da certeza, mais próximo da anarquia. Portanto, por isso é fundamental trabalharmos sempre em partes pequenas, para termos sempre um acordo e uma certeza do que estamos trabalhando, com o que estamos trabalhando, o que estamos fazendo e qual é o resultado que o nosso cliente espera. Aqui temos aí um desenho que representa bem o Scrum. Né? Então temos aqui os objetivos do sprint. Tá? Então, o sprint é, como dito aqui, um espaço de tempo de 2 a 4 semanas em que várias atividades vão ser desenvolvidas. Então, primeiro aqui, nós temos o Product Backlog. Tá? No Product Backlog, nós vamos ter essa lista aqui. Certo? Então, temos ali o embrulho, os cupons, o cancelar, o retorno. Tá? Então, isso aqui seriam uma lista dos requisitos que deveriam ser implementados para o nosso sistema. O que é feito? É separado os requisitos principais e transportados para o sprint. Algo que a equipe saiba que vá dar tempo de, no período de 2 a 4 semanas, implementar. Então ela traz aqui do Product Backlog, ela leva para o Sprint Backlog. Ou seja, o Sprint Backlog são as atividades que vão ser, os requisitos que vão ser efetivamente implementadas durante o sprint. E aí, nesse momento, é feita uma reunião aqui que antecede para refinar, detalhar esses itens aqui que serão implementados. E aí, depois de refinados, detalhados certinho, o que é que vai ser feito, então a equipe de desenvolvimento começa então a trabalhar durante esse período do sprint de 2 a 4 semanas, para no final chegar no resultado do produto a ser entregue para o cliente, uma nova funcionalidade, enfim, ou mais de uma funcionalidade, dependendo da capacidade do time desenvolver. Então, em resumo, nós temos o Product Backlog, que é a lista priorizada do que é necessário fazer para a aplicação, para o sistema. Depois temos aqui o Sprint Backlog, que são as atividades, essas aqui, vejam que no próprio desenho
podemos verificar, ó, que é uma caixa e aqui essa caixa repartida, ou seja, com novas partições, mais detalhado, mais especificado. Depois temos aqui o Day Meeting, tá? Chamado dia de reunião. Então, de 24 em 24 horas, todo dia de manhã, a equipe se reúne rapidamente, o time se reúne por 15 minutos para verificar como que estão as atividades, tá? E aí, isso todo dia, uma reuniãozinha curta de 15 minutos só para um alinhamento. E aí, o sprint assim vai correndo durante de 2 a 4 semanas, para no final entregar o produto para o cliente. Então, os sprints. Projetos Scrum progridem em uma série de sprints similar às iterações no XP. Ocorre um período de 2 a 4 semanas e um período constante leva a um melhor ritmo. Então, uma outra questão é não ficar oscilando de 2 a 4 semanas. Né? Se escolher 2 semanas, faça então os sprints, vários sprints de 2 semanas. Se acha que que 2 semanas é um tempo muito curto, pode fazer o sprint de 4 semanas. Mas então, não oscile nesse tempo. Então, se escolher por 4 semanas, então siga por um período do projeto fazendo os sprints sempre de 4 semanas, para a equipe se acostumar com o volume de produção esperado. Porque se a equipe fica fazendo um período, um sprint de 2 semanas, e depois de 4, e depois de 2, e depois de 4, ela não consegue ser assertiva na estimativa do tempo das demandas, dos requisitos que ela pegou para ser implementado naquele sprint. A partir do momento que ela faz um sprint de 2 semanas, no próximo sprint, ela já vai saber qual é a força de produção dela. E aí vai poder pegar do Product Backlog os requisitos que vão ser implementados naquele sprint de uma forma muito mais assertiva. Né? Então é importante, é fundamental esse tempo do sprint não sofrer variação. E aí temos aqui um exemplo do desenvolvimento sequencial versus o nosso paralelo. Tá? Então veja que aqui no gráfico, ó, temos os requisitos, o projeto, o código e o teste. Ou seja, ao invés de completar uma coisa por vez, as equipes Scrum fazem um pouco de cada coisa durante todo o tempo, conforme é representado no gráfico aqui. E isso que é o ideal. As coisas vão acontecendo, vão se desenvolvendo, os requisitos vão sendo levantados, detalhados, o projeto vai sendo refinado a cada sprint, e aí a cada sprint é codificado, e a cada sprint é testado, e a cada sprint temos um produto para ser entregue ao nosso cliente, ao nosso usuário. Fundamental nem durante um sprint, dessas 2 a 4 semanas, não pode haver nenhuma mudança. Não há mudança durante o sprint. Então, todas as atividades os requisitos que foram colocados para o sprint, o ideal é que não ocorra nenhuma mudança nesses requisitos. Porque nós já conversamos que o sistema, ele sofre mudança. Né? Conversamos já que um projeto que ele é engessado, né? Ele tem uma tendência a não ter sucesso. Por quê? Porque o sistema, o software, ele já nasceu se prevendo que ele vai ter melhorias, que ele vai sofrer mudanças, que ele não vai ser um produto estático que nem uma ponte, né? Como a gente exemplificou em aulas anteriores. Então, o sistema não, ele está sofrendo mutação constantemente. Mas, nesse período do sprint, de 2 a 4 semanas, ali não. O que foi levado para dentro do sprint, ele tem que estar maduro o suficiente para, nesse período, ele não sofrer mudança. E a equipe poder produzir e ter a certeza que vai entregar um produto, no final desse sprint, para o usuário, que atenda realmente à necessidade dele. E aí sim, quando formos passar para um próximo sprint, aí sim,
se for o caso, se for necessário, antes desse sprint ter início, os requisitos vão ser detalhados, repriorizados, o Product Backlog, que é aquela pilha de caixinhas que vimos ali na nossa arte no início. Aquela lista é novamente priorizada e aí refinada, e aí vai para o próximo sprint. Tá? Então essa aí que é a dinâmica do funcionamento do Scrum. Alguns papéis, as partes principais aqui do nosso framework. Os papéis, que nós temos os papéis, as cerimônias e os artefatos. Nos papéis, nós temos aqui o dono do produto, o Scrum Master e a equipe. Quem é o dono do produto ou o Product Owner? É ele que vai definir as funcionalidades do produto. Ele é que decide as datas de lançamento e conteúdo. Ele é responsável pela rentabilidade, ou seja, pelo retorno que essa aplicação vai dar para a organização. É ele que prioriza as funcionalidades de acordo com o valor de mercado. Ou seja, aqueles itens que nós estávamos falando do Product Backlog, que precisa ser priorizado, o responsável por fazer essa priorização é o dono do produto, o Product Owner, ou também chamado PO, tá? PO. Ele também é responsável por ajustar as funcionalidades e prioridades e aceita ou rejeita o resultado dos trabalhos. Tá? Esse Product Owner, ele está muito perto da equipe de desenvolvimento. Então, ele faz, muitas vezes, o meio de campo, vamos dizer, entre a equipe de desenvolvimento e o usuário, o cliente. Tá? Então, ele vai fazendo essa priorização, ele vai refinando esses requisitos, ele vai priorizando esses requisitos e vai validando também as funcionalidades que foram implementadas pela equipe. Então, alguma dúvida que a equipe tenha, ela vai tirar inicialmente essa dúvida com o PO, o Product Owner. Um outro papel importante no time do Scrum é o Scrum Master. O Scrum Master, ele representa a gerência para o projeto. É responsável pela aplicação dos valores e práticas do Scrum. Remove os obstáculos, garante a plena funcionalidade e produtividade da equipe, garante a colaboração entre os diversos papéis e funções e é um escudo para interferências externas. Tá? Então, professora, aqui, né, o papel do Scrum, como é um papel relevante no time, né? Nós que trabalhamos aí com desenvolvimento de sistemas, sabemos como o problema todo que é da interferência externa, né, de o usuário estar entrando em contato direto aí com a equipe de desenvolvimento, né? Sim. Dentro dessa metodologia ágil, né, do Scrum, eu vejo que realmente esses pontos que o professor está citando, né, são realmente bem relevantes. O quanto cada integrante, né, representa na equipe e o quanto essa interação é importante. Né? Eu achei bem interessante também o que o professor citou com relação à comparação, né, entre o Scrum e as metodologias mais antigas. Que o Scrum você vai fazendo uma coisa concomitante com a outra. Né? Antigamente se fazia toda a documentação e de repente entrega aquela documentação para o programador, para quem vai implementar, e ele se vira. Então, já no Scrum não, né? Você vai fazendo aos poucos cada fase do projeto, sem precisar fazer uma fase, completar ela, para depois começar a outra. É isso mesmo, né, professora? Aqui do Scrum, a metodologia, ela busca a entrega do produto,
né? Ter produto constantemente para entrega para o usuário, novas funcionalidades, e não simplesmente em ter um sistema completo para entregar, um pacote para o usuário. Não, ele vai recebendo funcionalidades constantemente. E aí, se eventualmente ele tem que retornar e mudar alguma funcionalidade que já foi entregue, não há problema. Isso, o sistema tá sendo desenvolvido de uma forma organizada que o projeto aceita com tranquilidade futuras mudanças, né? Novidades, novas implementações. Okay. Como que é formada a equipe, né? Então, as equipes, elas têm entre 5 e 9 pessoas, ela é multifuncional, ou seja, tem programadores, testadores, desenvolvedores de interface, etc. Trabalha em tempo integral no projeto, com raras exceções, né? Temos administrador de base de dados, os DBAs, que esses, eventualmente, claro, eles não estarão ali trabalhando full time no projeto, em um único projeto. Mas o resto do time, sim, né? É auto-organizável, idealmente sem títulos, ainda que possível. Ou seja, a própria equipe se auto-organiza, ela que decide, o time que decide o que é que cada um faz. Né? E não tem um chefe, então, aqui, não é o Scrum Master que vai decidir. O Scrum Master não é o chefe do time, ele é um facilitador. O time não tem chefe. Tá? É como se fosse uma equipe de futebol, um time de futebol. Eles buscam o gol e lá na hora que eles estão no jogo, que eles estão dentro do campo, eles não têm, não há alguém que mande ali. Né? Depois temos a cerimônia, e aí na cerimônia nós vamos ter o planejamento, a revisão, a retrospectiva e a reunião diária. Então aqui no planejamento nós temos a capacidade da equipe. Então inicialmente a primeira coisa que nós temos que ver é ver qual é a capacidade que a equipe tem para desenvolver. O Product Backlog, dentro desse planejamento, ele vai ser priorizado, né? Então vai ser feita uma análise e uma avaliação do Product Backlog. Vai ser definido um objetivo para o sprint, né? Aí, dentro das condições de negócio, vai ser feito então o planejamento, ser definido um plano para decidir como chegar até ao objetivo, as tarefas que vão ter que ser criadas dentro do sprint backlog, a partir dos itens do Product Backlog. Então, é nesse momento aqui, antes de começarmos o sprint, é que são detalhadas, criadas as tarefas propriamente dito do Sprint Backlog. Né? Então, o Sprint Backlog são as tarefas que vão ser feitas no sprint, e o Product Backlog são as histórias de usuário, também chamadas, ou funcionalidades, que estão devem ser implementadas, mas que ainda não entraram no sprint. E também vai ser estimado uma quantidade de horas no Sprint Backlog. Tá? Também vai ser definido o produto atual que vai ser implementado e quais serão as tecnologias utilizadas. E aí no final disso, então, nós vamos ter uma definição de tudo o que vai ser feito, produzido no nosso Sprint Backlog. A equipe seleciona itens do Product Backlog com os quais se compromete a concluir. O Sprint Backlog é criado, tarefas identificadas e estimadas de 1 a 16 horas, de forma colaborativa, não apenas feito pelo Scrum Master. Então não é o Scrum Master que vai definir quem é que vai fazer o quê. Isso é feito de forma colaborativa. O time inteiro decide, se acerta para construir as atividades que vão ser produzidas durante o sprint. E também o planejamento de alto nível também é considerado. Então aqui um exemplo, né? Então, quero que os usuários do portal possam planejar suas férias escolhendo itinerários online. Então, para modelar 8 horas, para codificar a interface 4, para escrever os textos 4, para codificar as classes 6, para atualizar e fazer os testes de performance 4 horas. E aí, o Scrum diário. Então, temos no Scrum diário a reunião de 15 minutos, e aí, como vimos aqui na imagem, todos em pé. Não é para se encontrar a solução para os problemas,
tá? Todo mundo é convidado, mas apenas os membros da equipe, Scrum Master e PO, ou seja, o dono do produto, é que podem falar. E ajuda a evitar reuniões adicionais desnecessárias. Então, como é necessário as pessoas interagirem e poder conversar para o bom andamento do projeto, é determinado o Day Meeting, que é essa reuniãozinha de 15 minutos diária, para ser feito esse alinhamento, para as pessoas poderem, o time poder se entrosar e verificar realmente como que está o andamento das atividades. E não ter que, em horários não programados, ter que parar para, então, verificar o que está sendo feito e o que não está. Né? E aí, 3 questões são perguntadas a cada um, tá? Ou seja, todos respondem a essas 3 questões. O que fizeste ontem, o que vais fazer hoje e se há algum obstáculo. Tá? Então, como a gente viu na imagem anterior, certo? Aqui, ó, é feita a reunião e conforme está sendo feita a reunião, eles ficam de pé e aí pode ser usada uma caneta ou algum objeto nesse sentido para que as pessoas falem e respondam então as 3 perguntas. O que foi feito ontem, o que vai fazer hoje e se há algum obstáculo. Se há algum obstáculo, não é para ser definido ou removido esse obstáculo necessariamente no momento da reunião. Mas se alguém do time tem uma solução para colaborar com o parceiro do time para remover esse obstáculo, então essa pessoa que tem a solução simplesmente avisa, ó, esse problema que tu está passando, eu tenho como te ajudar. Então assim que a gente terminar a reunião aqui, nós sentamos ali e eu vou te ajudar. Então, é para isso que serve o Day Meeting, ou seja, a reuniãozinha diária. Tá? Não é para discutir ali, porque senão vai se levar muito mais do que 15 minutos. Então é simplesmente para um alinhamento e essas três perguntas serem feitas e respondidas por todos os participantes do time. As respostas não são um relatório para o Scrum Master, eles são compromissos perante os pares. Tá? Então essa que é a questão, criar novamente um comprometimento das pessoas com o produto, com o time. Né? E aí, no fechado o sprint, assim que é encerrado, a equipe apresenta os resultados obtidos durante o sprint. Tipicamente é feita uma demonstração das novas funcionalidades ou da sua arquitetura e de forma informal, pode-se usar aí até 2 horas de preparação, sem slides, né? Não é usado slides, todo o time participa e o mundo é convidado, ou seja, todas as pessoas que vão utilizar a aplicação, de alguma forma, os stakeholders, os usuários, eles são convidados para participar dessa revisão do sprint. A retrospectiva do sprint. Então, periodicamente, é observado o que funciona e o que não funciona. É uma reunião de 15 a 30 minutos. E é feito a cada sprint. Toda a equipe participa, Scrum Master, dono do produto, membros da equipe, clientes e outros. Então, essa retrospectiva é simplesmente para se verificar o que foi feito de boa prática, que vai se repetir para os próximos sprints, e o que foi feito nesse último sprint ou nesses últimos sprints que não foi uma boa prática e que o melhor é abandonar aquela prática ou readequá-la de uma forma que seja mais produtivo para o próximo sprint. Então essa seria a reunião de retrospectiva do sprint. Aqui, e nessa reunião, ele vai discutir exatamente o que acabamos de falar. Se vai iniciar a fazer alguma coisa, se vai parar de fazer ou se vai continuar fazendo. Tá? Exatamente o que estávamos conversando agora. E, finalmente, temos os artefatos, que é o Product Backlog, o Sprint Backlog e os Burn Charts. Então, nós falamos a respeito do Product Backlog, que são os requisitos, é uma lista de todo o Product Backlog, estamos com ele bem aqui no início, né? É uma lista de todo o trabalho desejado no projeto, idealmente na forma em que cada item tenha seu peso, de acordo com a vontade do cliente e do usuário, e é priorizado pelo PO,
ou seja, o dono do produto. E a cada sprint, ele é repriorizado. Então, a cada novo sprint, esse Product Backlog aqui, ele pode ser repriorizado. Não há problema em mexer nele. Por quê? Porque o que está no sprint é o que temos aqui como o Sprint Backlog. Tá? Então, essa atividade aqui, nessas atividades aqui é que não mexemos. Agora, nessas aqui que não entraram ainda no sprint, elas podem sofrer qualquer alteração de prioridade sem problema algum. Claro, sempre respeitando a questão das necessidades de requisitos. Ou seja, muitas vezes eu não posso passar, vimos isso aí em aulas anteriores também, um requisito na frente do outro. Não há possibilidade de eu implementar um relatório sem eu ter feito, primeiramente, a parte do cadastro. Aí temos, então, um exemplo de Product Backlog. Então, aqui são os itens, né? Permitir que o usuário faça uma reserva, permitir que o usuário cancele a reserva, permitir a troca de datas, permitir que o empregado do hotel gere relatórios, melhorar a manipulação de erros. E aí aqui uma estimativa em horas para cada uma dessas atividades. Então nesse sprint aqui, vamos levar eventualmente aqui 30, 50 horas. E aí o objetivo do sprint, que é uma breve declaração que ilustre o foco do trabalho durante o sprint. Então, por exemplo, uma base de dados. Fazer com que a aplicação rode no SQL Server além do Postgres. Ciências da vida. Funcionalidade para estudos genéticos da população. Então, esse aqui seria um objetivo para um sprint. Serviços financeiros. Criar suporte para indicadores de desempenho em tempo real. Seria um objetivo para uma aplicação de serviços financeiros. Gerenciando o Sprint Backlog. Cada indivíduo escolhe o trabalho que fará. Os trabalhos nunca são atribuídos. A atualização diária da estimativa do trabalho restante. Qualquer membro da equipe pode adicionar, apagar ou mudar as tarefas. O trabalho aparece a partir do sprint. Se uma tarefa não está clara, defina-a como um item com uma quantidade maior de tempo e subdivida depois. Atualize as coisas a serem feitas na medida em que se tornam mais conhecidas. Então essa é uma outra questão fundamental aqui no gerenciamento do Sprint Backlog. Ou seja, quando estamos no Product Backlog, não nos atermos aos detalhes. Os detalhes nós vamos procurar atingi-los, realmente tê-los, quando partimos para o Sprint Backlog, para o Sprint. E aí sim, no Sprint Backlog nós temos aí um detalhamento melhor para que os desenvolvedores saibam realmente o que é que eles vão executar, quais as atividades, os trabalhos que terão que ser feitos. E qualquer dúvida que eles tiverem nesse meio do caminho, essas dúvidas podem ser esclarecidas a qualquer momento com o PO, ou seja, o dono do produto, que é realmente quem está ligado lá com o usuário diretamente. E aí temos aí as tarefas do Sprint Backlog, tá? Então aqui ela é separado aqui por semana, tá? Então olha só, codificar a interface, 8 horas na segunda, 4 na terça, 8 na quarta, né? Codificar regras de negócio, testar, escrever um helpline, escrever a classe, adicionar log de erros. Então essa aí seria uma organização das tarefas de um Sprint Backlog. E aqui um gráfico, tá? Que nós temos aqui, ó, veja, numa determinada data, tá, na data inicial, nós temos aqui que o projeto estimado para o sprint seria de 800 horas, tá? E aí, conforme os dias vão passando, certo? Olha só, aqui ele está até maior, não é para um único sprint, tá? Porque estamos aqui mexendo... não, é um sprint só. Aí aqui o que vai acontecer? Conforme os dias vão passando, tá, a quantidade de horas necessárias vai caindo. Então, veja que no período aqui intermediário do sprint, nós temos aqui uma produção mais linear. Conforme vai chegando mais perto do final do sprint, esse período aqui vai caindo, né? A quantidade de horas necessárias para terminar o projeto. Então, olha só, temos aqui, ó, começou com 40 na semana, tá? E aí,
começou aqui com 40 e poucas horas, certo? E aí ela vem caindo. Veja que aqui, de um dia para o outro, não houve um progresso muito grande, tá? Mas aí, já no dia seguinte aqui, de quarta para quinta, veja que aí já houve um progresso grande, ó. De 30 horas já estava faltando só 20 aqui, menos de 20 horas para terminar a implementação. Então, esse gráfico, ele serve para termos conseguimos observar que sempre essa linha ela vai ter que estar na descendente. Quando ela começa a andar muito reta, essa linha, é porque o projeto não está andando da forma adequada. E aí é preciso logo, no dia ali, o Scrum Master, junto com o time, reorganizar para que isso possa acontecer de forma mais efetiva. Tá? E aí um resumo aqui do Scrum trabalhando. Então, o Product Backlog, o Sprint Planning, que é o planejamento do sprint, o Sprint Backlog, a reuniãozinha diária, a execução do sprint, a reunião de revisão do sprint, o incremento no produto e a reunião de retrospectiva. Então aí temos um resumo do Scrum trabalhando. Tá? O tamanho da equipe pode variar, não necessariamente ela pode ficar em tamanhos maiores, tá? Podemos envolver mais pessoas, os projetos, dependendo do tamanho do projeto, nós podemos criar times de tamanhos, vários times, tá? Podemos ter muitas pessoas envolvidas no projeto, mas o ideal sempre é termos os times em tamanhos de medida média, ou seja, de 7 a 9 pessoas, aí 5, no máximo 9. Tá? Bom, terminamos aqui a nossa aula, né, professora, de apresentação do Scrum. Né? Ok. Vamos passar agora para a nossa atividade, tá? Em que, nossa atividade de sala, fizemos uma atividade baseada já no conteúdo que vimos agora. Esperamos que os senhores consigam resolver com facilidade e qualquer coisa é só interagir conosco aí, né, professora? Pelo fórum. Exatamente. Vocês agora podem, no intervalo, estar desenvolvendo a atividade e retornamos daqui a uns 20 minutos para resolver, né, as atividades. Olá, vamos retornar então agora para a correção do nosso exercício. Fizemos 3 questões simples, né? Uma para a primeira, identificar as atribuições, 3 atribuições do PO. Né? Então vamos ver aqui. Nos nossos slides temos lá as atribuições do PO. Então, vejam que uma delas, definir as funcionalidades do produto, decidir as datas de lançamento, é responsável pela rentabilidade, né? Então, ele que é responsável por saber o quanto que essa aplicação vai render para a organização, ele prioriza as funcionalidades de acordo com o valor de mercado, ajusta funcionalidades e prioridades e aceita ou rejeita o resultado dos trabalhos. Então aqui nós temos 3, 4, 5, 6, né? Então qualquer uma dessas 6, 3 escolhidas, elas seriam aí as atribuições do Product Owner. A gente identifica aqui como das principais, certo? É justamente a definição das funcionalidades e a priorização das funcionalidades. Então, esta aí é realmente as 2 atribuições
de maior relevância para o Product Owner. O dono do produto, ele deve saber muito bem como que a aplicação vai funcionar, né? Nos detalhes, para que a qualquer momento que a equipe de desenvolvimento tenha dúvida com relação a como que o sistema irá funcionar, ela possa se dirigir ao PO e o PO esclarecer, tirar qualquer dúvida. E claro que ele, muitas vezes, ele pode não saber naquele momento, mas aí qual é a atribuição dele? Ele ir buscar a resposta para a equipe de desenvolvimento, e com os usuários, e com a gerência, e com a chefia, enfim, até conseguir solucionar aquela dúvida que a equipe de desenvolvimento, porventura, tenha, né? A nossa segunda questão tratava do Scrum Master, né? Então nós vemos aqui, ó, os papéis, as atribuições do Scrum Master. Então temos lá, representa a gerência para o projeto, é responsável pela aplicação dos valores e práticas do Scrum, né? Remove os obstáculos, certo? Garante a plena funcionalidade e produtividade da equipe, garante a colaboração entre os diversos papéis e funções e é um escudo para interferências externas. Então esses aí são os principais papéis dele. Aqui eu posso destacar que remover obstáculos e garantir a aplicação dos valores das práticas do Scrum e ser um escudo com interferências externas são para mim aqui das principais atribuições do Scrum Master. Então, ele realmente aplicar os valores das práticas do Scrum junto à equipe de desenvolvimento, ao time, né? Fazer que o Scrum funcione, né? Todas aquelas fases que o Scrum tem, ela seja realmente seguida, né, por todo o time, que as atividades, as atribuições, os componentes do time, eles puxem para si a responsabilidade de desempenhar as atividades, mas de uma forma que não deixe ninguém sobrecarregado, né? Então, assim, não vai ser o Scrum Master que vai definir o que cada um vai fazer, mas também ele vai ser um mediador para identificar um provável desnivelamento que possa existir entre uma determinada atividade que um desenvolvedor esteja se apropriando para desenvolver e outro que esteja pegando uma atividade muito mais simples ou coisa do gênero. Então, ele possa fazer esse meio aí para que todas as pessoas, todo o time fique nivelado a nível de produção e não fique nenhum deles sobrecarregado. Então essa é uma outra atribuição do Scrum Master. E realmente ele ser um bloqueio, né? É fundamental que a equipe de desenvolvimento, o time, no momento do sprint, ele não sofra interferência, né? Então, que o time fique isolado. O ideal é que o time ele não tenha telefone próximo, né? Para o toque do telefone, o atendimento de telefone não seja assim em exceções mesmo. Que todo o atendimento de qualquer coisa que vai envolver o time, isso seja dirigido ao Scrum Master. Ele sim pode ficar, não está necessariamente concentrado no desenvolvimento da aplicação, mas o time não. O time tem que estar focado naquele projeto, em todos os itens que estão sendo implementados do sprint, né? E aí o papel do Scrum Master é fundamental para que o time tenha essa tranquilidade, né? Também dúvidas que vão surgir do time no primeiro momento, enquanto o PO é uma pessoa que ele necessariamente não tem que estar ali parado junto com o time. O Scrum Master não. O Scrum Master sim, ele está ali junto com o time, ajudando durante o expediente inteiro. Já o PO não. O PO ele pode estar desempenhando outras atividades. Então ele pode ser acionado, é uma pessoa que ele tem que estar próximo à equipe de desenvolvimento, mas não ali junto, no mesmo ambiente, mas diferente do Scrum Master. Então uma dúvida que surja eventualmente ali dentro no momento da produção, o Scrum Master é que vai se dirigir ao PO para que sejam definidas, tiradas alguma dúvida que o time tenha no desenvolvimento
da aplicação, certo? Aí, nós temos ainda, como nós vimos no nosso resumo, o Scrum trabalhando, né? E aí temos ali a nossa terceira questão, em que era para completarmos. Então, qual seria a resposta correta? Teríamos ali na primeira o Product Backlog, depois temos o Sprint Backlog, o Day Scrum, que é a reunião diária, o Sprint propriamente dito, a execução do Sprint, que podemos ali botar de 2 a 4 semanas, e o incremento, ou seja, o produto sendo entregue. Então, essas aqui seriam as 5 respostas corretas para a nossa terceira questão, certo? Nós desenvolvemos na sequência, uma outra questão interessante frisarmos aqui, é com relação à adoção do Scrum em projetos maiores. A ideia fundamental do Scrum é o particionamento das atividades. Ou seja, ser levado para o sprint, o que vai ser desenvolvido, realmente o detalhamento está detalhado, aquilo que vai ser produzido naqueles 15 dias ou naqueles 30 dias, dependendo do tamanho do sprint, certo? Então, o restante dos requisitos que estão ainda no Product Backlog, eles não precisam estar detalhados. E, ao mesmo tempo, se eu tenho mais desenvolvedores, eu posso ter mais times. E aí, esse Product Backlog, ele pode muito bem ser particionado. Então, eu posso ter um time trabalhando em um determinado módulo maior, que vai ter seu Product Backlog próprio, e vai ser, dessas atividades do Product Backlog, serão levadas dois requisitos, 3 desses requisitos no máximo aí, para o Sprint Backlog. Aí esses 2, 3 requisitos vão ser detalhados bem certinho, o que é que vai ter que ser feito, e entra no Sprint. Então, eu posso ter vários times, então, trabalhando no mesmo projeto, mas os times de tamanhos menores e com essa mesma composição. Ou seja, todo time com seu Scrum Master, todo time com seu PO, né? E aí, vários times integrados trabalhando, envolvidos no mesmo projeto. Então, posso ter um projeto grande, aí de várias pessoas, até centenas de pessoas, trabalhando em um único projeto, só que separado, particionado, né, em times menores. Tá? Nós temos aqui na apresentação, mais à frente, exatamente essa que nós podemos exemplificar aqui. Ó. Temos vários times, ó, olha só, Scrum de Scrums de Scrums, né, ó, Scrum de Scrums de Scrums. Então são vários times aqui trabalhando, ó, mas no fim o que acontece? Existe uma coordenação maior aqui que faz nada mais nada menos do que separar esse projeto em módulos maiores, e aí esses módulos maiores vão sendo refinados durante o sprint da forma que o Scrum seja respeitado. Ou seja, que exista o Sprint Backlog para todos os times, que exista o Sprint Backlog, que exista o Sprint propriamente dito ali de 2 a 4 semanas. Né? Esse período do Sprint, ele é muito relativo. Tá? Ele não é engessado. Existem equipes de desenvolvimento que trabalham com sprints até de 1 semana. Então é possível isso. Só que quanto mais curto o tempo do sprint, mais maduro o time tem que estar a nível de produção. Certo? Então, o ideal, segundo a experiência de várias equipes que trabalham com o Scrum,
o ideal seria na faixa de 15 a 30 dias, ou seja, de 2 a 4 semanas. Mas nada impede que esses sprints sejam realmente de uma semana. Tá? Então essa foi a nossa atividade de aula. Tá? Quero falar um pouquinho aqui a respeito da nossa atividade de percurso, que será aplicado para os senhores agora nos próximos dias, certo? Essa atividade de percurso, ela poderá ser desenvolvida em grupos de até 3 alunos. Tá? Então, a pedido aqui da nossa atividade é: um cliente deseja contratar o grupo para desenvolver um sistema de vendas para a internet de produtos hortifruti-grangeiros. Tá? O objetivo do grupo nessa fase é prototipar, ou seja, desenhar as telas do sistema e definir o fluxo de funcionamento da aplicação. Então, nessa primeira parte, um mínimo de 3 telas que representem a funcionalidade, o objetivo aí do nosso sistema. Em seguida, relacionar as histórias, os requisitos do Product Backlog, organizando os requisitos por prioridade, para atingir o objetivo definido no item anterior. Então, o objetivo nosso é o quê? É prototipar as telas, certo? Então, este aí que vai ser o objetivo da nossa atividade. Então, quando nós vamos agora definir os requisitos, nós não vamos estar muito preocupados aqui com os requisitos de funcionalidade da aplicação propriamente dito, mas sim das atividades que vão ter que ser feitas para que essas telas sejam construídas, tá? Que é o objetivo aqui do nosso trabalho. No primeiro, que é como nós vimos durante a nossa aula de hoje, o Product Backlog são as histórias ou os requisitos ainda sem um detalhamento, sem muito detalhamento. Diferente daí das histórias que nós vamos construir no Sprint Backlog. Aí sim, o que vai para o Sprint vai ser o quê? O Sprint será essas mesmas histórias que foram criadas no Product Backlog, só que agora ela detalhada. Então, relacionando os detalhes das atividades que serão realizadas. Tá? Então, aqui nesse primeiro item, nós temos de uma forma mais sintética as histórias e no Product Backlog. E no Sprint Backlog, nós vamos ter daí o detalhamento realmente das atividades que vão ter que ser feitas para se alcançar o objetivo aqui, que é prototipar as telas do sistema, de um sistema de vendas para a internet de produtos hortifruti-grangeiros. Uma observação é que as telas elas podem ser desenhadas à mão livre, tá? Ou utilizando o computador. O que é importante, obviamente, é que depois dessas telas desenhadas à mão livre, no caso que se não for feita no computador, então que seja capturada as imagens de telas produzidas e colocar em um arquivo num documento único. Tá? Então, os senhores querendo fazer à mão, não há problema nenhum, tá? Só que aí tirem uma foto ou digitalizem as telas, tá? E anexem no mesmo arquivo aonde estará lá a relação das histórias do Product Backlog e a relação das histórias daí detalhadas do Sprint Backlog. Então, 3 partes. O desenho das telas, à mão livre no computador, a lista dos requisitos de uma forma sintética, para termos ali uma lista que é o Product Backlog, e a terceira parte, que é aí o Sprint Backlog, que seria as mesmas histórias do Product Backlog, só que agora as histórias detalhadas. Então, o passo a passo quais as atividades necessárias para os senhores fazerem a atividade de prototipar as telas da aplicação, certo? Voltando aqui para revisarmos o nosso conteúdo dessa nossa aula, certo? Então aqui, ó, a escalabilidade.
equipes de 7, mais ou menos 2 pessoas, então equipes de 9 ou de 5, tá? O que vai fazer variar é o tipo de aplicação, o tamanho da equipe, a dispersão da equipe e a duração do projeto, tá? E aí, como eu tinha falado, ó, o Scrum é usado em projetos envolvendo até mais de 500 pessoas, certo? Então, não há limite para a adoção de desenvolvimento baseado em Scrum, certo? O que nós temos que ter claro, fundamental, é a questão dos nossos papéis, certo? As atividades que todos vão desempenhar, né? E que os princípios do Scrum eles sejam respeitados. Ou seja, que nós tenhamos efetivamente os papéis sempre presentes nos times e os times sempre de 7 com menos 2 ou mais 2. Então posso ter um time com 5, 7 ou 9, tá? 8, e aí variando, né, aí entre de 5 a 9. Né? Ou seja, temos que respeitar a questão dos papéis, então, dos 3, o dono do produto, o Scrum Master e o time, a equipe, né? As cerimônias, que aí é o planejamento, né? Planejar o sprint, o que é que vai ser feito antes de começar, né? Então, reunir com o time para ver se as atividades, as tarefas, as histórias estão detalhadas num nível que os desenvolvedores não vão ter dúvidas para começar os trabalhos, né? A revisão, ou seja, no final do sprint, ser feita uma revisão para verificar se tudo foi construído da forma adequada, né? A retrospectiva, que seria daí verificar realmente o que foi de boas práticas que foram adotadas e o que são práticas que não devem se repetir nos próximos sprints, né? E a reunião diária, certo? Então, isso é fundamental que os times, para que o Scrum funcione bem, que isso seja respeitado. Ou seja, que os papéis de cada um sejam respeitados, que as cerimônias sejam respeitadas. Não pular essas cerimônias, ou seja, essa reunião diária, ela é fundamental, né? Então, se nós temos um problema de horário do time, de eventualmente existir uma flexibilização no horário do time não estar inteiro, o tempo inteiro, e ter um horário que não necessariamente seja no início do expediente, pode ser um pouco mais para frente, mas que exista um horário que seja rotineiro para que sempre sejam feitas a reunião diária e esse alinhamento seja feito. É extremamente necessário que todas as cerimônias sejam efetivamente cumpridas para que o Scrum tenha sucesso e o projeto tenha sucesso, né? A mesma coisa com relação aos artefatos. Então, ter bem definido o PO, ter o cuidado de estar com o Product Backlog o tempo inteiro sempre bem priorizado. Porque veja o seguinte, o time ele pode eventualmente errar na estimativa que ele fez. Então, errar tanto de não conseguir terminar tudo o que ele tentou puxar para aquele sprint, como o contrário, ele terminar antes. Né? Normalmente, quando as equipes estão mais bem preparadas, acontece justamente isso. Elas terminam, às vezes elas antecipam. Né? O projeto é feito uma estimativa prevendo algum transtorno no decorrer desses 15 dias, e aí é feita vamos dizer assim, se traz do Product Backlog para o Sprint Backlog requisitos de uma forma mais pessimista. E aí, no momento que se entra na produção, a equipe trabalha bem e consegue se chegar num resultado de terminar aqueles requisitos as histórias que passaram do Product Backlog para o Sprint Backlog antes do prazo. Só que o que acontece? Como o Product Backlog ele está priorizado, o que o time precisa fazer?
é só ir no Product Backlog e pegar a caixinha de cima e detalhar melhor aquela caixinha de cima junto com o PO, que é uma pessoa que está próxima, refinar melhor aquela caixinha, que o PO já deve ter feito esse serviço, por mais que não tenha entrado aquela caixinha de cima ainda no sprint, o PO já deve ter feito esse serviço, já quando o sprint começa, ele já vai começar a se preocupar, o PO, em detalhar as histórias que estão no Product Backlog. Então, quando está chegando próximo do fim do sprint, é fácil para o time pegar essa caixinha de cima e trazer para dentro do Sprint Backlog. E aí o que acontece? No final do sprint, o time vai estar fazendo uma entrega, entregando mais produto para o cliente do que o cliente próprio estava esperando. Tá? Porque como os senhores viram, é feita a reunião de revisão, ou seja, a reunião de entrega. Então, quando o sprint termina, é feita a reunião dizendo, ó, isso aqui estamos entregando o que foi definido como os requisitos, e também já pode sinalizar quais são os requisitos que vão entrar no próximo sprint. Né? Apesar de ali ainda não ser a reunião para o detalhamento, né, que essa vai ser uma outra cerimônia que vai ser feita mais na frente, mas já se pode dizer para o cliente ali o que é que está se prevendo como entrar para o próximo sprint. Ou seja, o cliente ele sabe o que está acontecendo. Tá? E esse é o ponto fundamental do Scrum, a comunicação. Né? O usuário estar presente, o cliente estar presente, certo? Existe uma história que exemplifica muito bem, uma historinha que exemplifica muito bem a questão da metodologia ágil do Scrum. Né? A história é a seguinte, uma pessoa ela precisa que determinado pacote seja entregue em outra cidade. E ela contrata um táxi para fazer a entrega dessa caixa. Aí, o cliente que quer que a caixa seja entregue, ele chega no taxista e pergunta, quanto que o senhor me cobra para entregar essa determinada caixa? E aí ele dá um preço, só vai custar X. Entrado em acordo, o taxista então sai para fazer a entrega em outra cidade. Acontece que o taxista passa por alguns problemas de tráfego, passa por alguns problemas durante o percurso e atrasa, tem que fazer um desvio que não estava previsto, demora muito mais do que ele tinha previsto inicialmente. E aí, de fato, ele chega lá no final, ele vai chegar no destino e entrega o produto. Só que o que aconteceu? Em vez do taxista ter levado 1 hora, como ele estava prevendo, de acordo com todos os transtornos, ele levou 4 horas. O que vai acontecer na hora que esse taxista for falar para o cliente dele e dizer que, em vez de ele levar 1 hora, levou 4, que em vez de ter rodado 20 km, rodou 60. O cliente vai acreditar? Vai ficar em dúvida. Agora, se em vez do cliente contratar simplesmente o taxista para entregar a caixa, ele for junto, ou seja, ele pegar a caixa, entrar dentro do táxi, acertou ali o preço da corrida, da viagem, e parte para a entrega. O que vai acontecer? Quando for passar por todos aqueles transtornos, em vez de levar 1 hora, 2 horas, levar 4, 6 horas para entregar, para chegar no destino, quando chegar lá no destino, que o taxista for falar para o cliente, olha, a gente tinha contratado que a gente rodaria 20 km, que seria 1 hora. Agora tu veja, nós rodamos 4 horas e rodamos 60 km. Quem sabe a gente chega num acordo de preço. Obviamente, em função do cliente estar dentro do táxi, ele vai entrar num acordo com o taxista, porque ele viu o problema todo que aconteceu. Então, isso funciona exatamente assim com o sistema. A partir do momento que eu tenho um cliente junto com a equipe de desenvolvimento produzindo, comprometida, preocupado junto ali com a solução, ele vai entender qualquer percalço que aconteça durante o desenvolvimento da aplicação.
Tá? Então essa aí que é a ideia, é estar próximo do cliente, estar mais preocupado com a entrega do produto do que com a documentação, mais preocupado com a interação propriamente dito. Então é muito melhor eu conversar com o meu cliente do que eu ficar documentando requisitos. Tá? Claro que os requisitos são necessários, claro que a documentação é necessária, mas nós não podemos priorizar priorizar a documentação em detrimento da aplicação propriamente dito do software funcionando. Então é isso que se busca com metodologia ágil. Produtos entregues em curto espaço de tempo com o cliente dentro do táxi. Tá? Professora, alguma observação com relação à nossa metodologia, à nossa aula de hoje? Muito interessante a história do táxi, né? Que eu acho que ficou bem, uma linguagem bem simples para entender a importância, né? De interagir com o cliente do projeto, com a pessoa que é a mais interessada pelo projeto, né? Que é o cliente. E ele estando ali presente, vendo todo o procedimento, todo o funcionamento do projeto, com certeza ele vai estar mais a par, ele vai estar mais compreensível a qualquer imprevisto, a qualquer situação que aconteça, né? Então, a metodologia ágil Scrum realmente é muitíssimo interessante para você que, de repente, queira, né, investir nessa área de projetar sistemas, né, professor? Isso, professor. Porque é uma metodologia moderna, altamente compartilhada, não é algo centralizado numa pessoa só, e é para pessoas que gostam de trabalhar em equipe, né? Pessoas que sabem trabalhar em equipe também. Então, como o professor disse, uma metodologia que não é apenas utilizada hoje para desenvolvimento de sistema, mas também para outras áreas, né? Áreas de administração, de negócios. Então, realmente é um tema bem interessante. Bom, então assim, professora, terminamos a nossa aula de hoje. Tá? Agradecemos o interesse de todos. Tá? Existem nas referências lá material para os senhores pesquisar, tá? para consulta, e esperamos que a aula tenha sido de grande proveito para os senhores, e até a próxima.